Olá, meu nome é Fabiana Rodrigues Barleta e sou professora da Escola de Direito Civil da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, eu e a editora Foco lançamos o livro Revisão Contratual no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. É a segunda edição do livro, lançado em 2020. O livro trata da temática da revisão dos contratos. Ora, nós sabemos que os contratos fazem lei entre as partes. Aquilo que é pactuado, aquilo que é colocado pelas partes contraentes no conteúdo contratual, deveria ser o que as partes observariam no momento do contrato, caso ele seja um contrato instantâneo, ou no decorrer do contrato, caso ele seja um contrato de trato sucessivo ou de execução diferida no tempo. Porém, o direito, desde o direito romano, desde a Idade Média, pensou que o conteúdo do contrato estabelecido num primeiro momento pode ser em si excessivamente oneroso naquele momento ou pode se tornar excessivamente oneroso por circunstâncias posteriores que não eram previstas no momento da elaboração do contrato. E cunhou remédios. Os remédios seriam a revisão contratual por lesão e a revisão contratual por excessiva onerosidade posterior à contratação. No próximo vídeo falaremos como nasceu a lesão e como nasceu a excessiva onerosidade posterior à contratação. Então foi dito que nós explicaríamos o nascedouro da lesão, aquela excessiva onerosidade que acontece no momento da contratação, e o nascedouro da excessiva onerosidade que acontece no momento posterior ao momento da formação do contrato. A lesão foi cunhada no direito romano. Pensava-se, se você ou seu pai vende alguma coisa por menos da metade do seu preço, é correto que você reveja o seu contrato. Por quê? Porque houve uma excessiva onerosidade ali, no momento da formação do contrato. Nós sabemos, dentro do direito contratual, que existe uma regra, um brocardo romano, que diz que os contratos fazem lei entre as partes. Essa regra, esse brocardo, é a pacta sunt servanda. Na Idade Média, observou-se que circunstâncias posteriores faziam com que o contrato, aquele que fizera lei entre as partes, se tornasse excessivamente oneroso em virtude de acontecimentos posteriores à situação que existia no momento da formação daquele contrato. E assim se cunhou a regra rebus sic stantibus, que significa estando assim as coisas. Então, com a modificação das coisas, diferente do que havia no momento da formação do contrato, temos que pacta sunt servanda só se rebus sic stantibus. Então nós vemos que hoje o Código Civil abraçou tanto a lesão quanto a excessiva onerosidade posterior à contratação, que veio na forma da teoria da imprevisão. E o que é a teoria da imprevisão? É uma teoria que entende que se eram imprevistos os fatores que desencadearam uma onerosidade excessiva que vai ocorrer no momento da execução do contrato, é possível revisar esse contrato. A lesão e a excessiva onerosidade são previstas no Código Civil e no próximo vídeo nós vamos mostrar o artigo e os artigos que falam da lesão, da excessiva onerosidade posterior à contratação, causando revisão contratual e da resolução do contrato que é prevista noutros artigos do Código Civil. Falaremos também do Código de Defesa do Consumidor, já que o livro trata dessas duas hipóteses de revisão contratual, também no Código de Defesa do Consumidor. No artigo 157 do Código Civil, nós temos positivada a lesão, que é a excessiva onerosidade que ocorre no momento da formação do contrato. Por exemplo,
uma pessoa vai pagar de uma vez só, em uma única parcela, um apartamento que ela está negociando com uma outra pessoa natural como ela, numa situação de igualdade. Não é uma situação prevista para o Código de Defesa do Consumidor, onde há desigualdade entre as partes. Nessa compra desse apartamento, por inexperiência ou por estado de necessidade, essa pessoa faz uma compra num valor muito acima que ela deveria fazer. Nesses casos, é possível rever a pactuação alegando lesão. Vejamos o que dispõe o artigo 157 sobre essa excessiva onerosidade que se dá no momento da contratação e que possui dois elementos subjetivos. Nós vamos ver agora. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Então, o elemento subjetivo está na primeira parte do artigo e o elemento objetivo está aqui agora, na prestação manifestamente desproporcional. O parágrafo 2º desse artigo 157 nos explica: não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Então, essa é uma maneira de revisar o negócio jurídico, conservar o contrato e não permitir que a lesão gere a nulidade do negócio jurídico. O Código Civil também possui um artigo que fala da possibilidade de se rever um contrato quando ele se torne, longe do momento da pactuação, noutro momento, depois do momento da pactuação, excessivamente oneroso por causas que as pessoas não poderiam prever no momento em que fizeram o contrato. Em virtude dessa imprevisibilidade de coisas que fizeram com que o contrato se tornasse excessivamente oneroso, é possível revisá-lo. Vejam, faz-se um contrato de prestações diferidas no tempo, de trato sucessivo, e essas prestações que agora seriam possíveis, adiante não são mais possíveis por fatores inesperados, como mudanças na economia, por exemplo. Nesses casos, o contrato pode ser revisado e reequilibrado se nós observarmos o que diz o artigo 317 do Código Civil. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Então, essa é uma outra maneira de se conseguir a revisão contratual no caso da teoria da imprevisão. Mais adiante, o Código Civil fala outra vez da teoria da imprevisão, mas é no momento que ele fala da extinção do contrato. Então, ele não trata mais de revisão, mas de resolução por onerosidade excessiva. São os casos do artigo 478 e 479 do Código Civil. Nós vamos falar agora a respeito da revisão contratual por lesão no Código de Defesa do Consumidor. Lembrando que o Código de Defesa do Consumidor é cunhado sob a égide do princípio da vulnerabilidade do consumidor, porque todo consumidor tem algum tipo de vulnerabilidade, seja ela fática, econômica, científica, técnica ou informacional. Por conta disso, a lesão é tratada como prática abusiva no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe: é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, inciso 5, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Essa vantagem manifestamente excessiva é a lesão.
Posteriormente, o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 51, ao tratar das cláusulas abusivas, dispõe: são nulas de pleno direito, entre outras, cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que, inciso 4, estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou com a equidade. Notem, portanto, que foi dito que são nulas de pleno direito essas cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Então, uma possibilidade seria a nulidade dessas cláusulas. Porém, o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor prevê como direito básico do consumidor a modificação dessas cláusulas lesivas. Vamos dar como exemplo, nesse momento que vivemos do coronavírus, uma relação contratual em que uma pessoa vá a um supermercado ou algum outro estabelecimento mercantil para adquirir um produto ou para adquirir um serviço e faça um negócio excessivamente oneroso. O que ela pode usar depois desse momento para rever o seu contrato? Pode usar do artigo 6º, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe: são direitos básicos do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais. Observe, então, que basta que tenham sido estabelecidas prestações desproporcionais para que o contrato possa ser revisado. Aqui, diferentemente do Código Civil, não é necessário, ocorrendo a lesão, provar a inexperiência ou provar uma situação de grave necessidade passada pelo consumidor. A lesão aqui é objetiva e basta, portanto, a excessiva onerosidade para que o contrato seja modificado, revisado, na forma do artigo 6º, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor. Vamos falar agora sobre a revisão contratual por excessiva onerosidade que ocorre posteriormente ao momento da contratação no Código de Defesa do Consumidor. Em virtude do princípio da vulnerabilidade do consumidor, a disposição a respeito da excessiva onerosidade que acontece posteriormente à contratação é diferente do Código Civil. No Código Civil, nós precisávamos de provar a imprevisibilidade do fato posterior, diferente daquele fato que gerou a contratação, a causar uma excessiva onerosidade no negócio jurídico e ensejar a revisão contratual. Aqui basta a excessiva onerosidade, porque o artigo 6º, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor, em sua segunda parte, prevê a possibilidade de modificar essa prestação que se tornou excessivamente onerosa. Vamos exemplificar. Nesse momento difícil de coronavírus, certamente foram feitos contratos anteriormente à pandemia que previram prestações duradouras, prestações que são diferidas no tempo ou de trato sucessivo, que se tornaram agora durante a pandemia e podem continuar sendo excessivamente onerosas para o consumidor, em virtude de toda a modificação econômica que vai gerar esse acontecimento imprevisto e imprevisível. Porém, aqui não é necessário provar a imprevisibilidade do coronavírus. Por quê? Estamos diante de uma relação de consumo, onde o consumidor é vulnerável por alguma das vulnerabilidades que existem no Código de Defesa do Consumidor. Então, basta para que seja revisado o contrato na forma do artigo 6º, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor, a excessiva onerosidade. Dispõe o artigo 6º, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor, que são direitos básicos do consumidor, em sua segunda parte. A revisão das cláusulas contratuais em razão de fatos supervenientes
que as tornem excessivamente onerosas. Então temos aqui a teoria da excessiva onerosidade. Se as cláusulas se tornarem excessivamente onerosas no momento posterior à contratação, independente de serem previsíveis ou imprevisíveis os fatos que geraram essa excessiva onerosidade, nós teremos revisão contratual para equalizar o contrato e restabelecer o equilíbrio contratual. Vamos falar agora sobre a revisão contratual por excessiva onerosidade posterior à contratação. No Código Civil. O Código Civil é um código de iguais. Se estão contratando pessoas jurídicas ou pessoas naturais, essas pessoas têm a mesma situação jurídica e, por conta disso, a lei geral, que é o Código Civil, será utilizada. A teoria da onerosidade excessiva posterior à contratação no Código Civil recebeu o nome de teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão se baseia nos fatos posteriores, nos acontecimentos posteriores ao momento da formação do contrato. Se esses acontecimentos, se esses fatos são diferentes dos fatos do momento em que houve a pactuação, é justo que esses pactos possam ser revisados para reinstaurar o equilíbrio contratual. Nesse momento de coronavírus, nós estamos vendo várias dificuldades na fabricação de produtos, na viabilização de serviços, no transporte, na comercialização de produtos e de serviços. E pode ser que muitas pessoas que tenham contratado alguma coisa num momento de estabilidade na economia sintam dificuldade nesse momento de honrar com suas dívidas. E a lei traz uma resposta, uma ajuda, quando prevê a revisão contratual baseada na teoria da imprevisão. Dispõe o artigo 317 do Código Civil. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, tanto quanto possível, o valor real da prestação. Essa teoria da imprevisão é utilizada também em hipóteses que seja mais interessante para o devedor não revisar o contrato, mas extinguir o contrato resolvendo a obrigação. Nesse sentido, dispõe os artigos 478 e 479 do Código Civil, também se baseando na teoria da imprevisão, aquela que entende que se o fato posterior à contratação é diferente daquele fato que existia no momento da contratação, se as circunstâncias posteriores são diferentes das circunstâncias que existiam no momento da contratação, há motivo suficiente para se resolver o contrato. Então vejamos o 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, que são contratos duradouros, contratos que demandam tempo, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. E o 479 dispõe: a resolução poderá ser evitada. Eis aí uma hipótese de se evitar a resolução revendo o contrato, revisando o contrato. A resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Então, se o réu se oferece para modificar as condições daquele contrato que se tornou excessivamente oneroso por condições imprevistas, por situações imprevisíveis, é possível que se reveja o contrato também. Então, o Código Civil trata da modalidade da revisão no artigo 317 e no 478, no artigo 478 e no artigo 479, trata da resolução e posteriormente abre uma possibilidade de revisão também.